É a semana em que vocês aqui na igreja têm a Semana da Saúde, e como 2 vezes já vocês tiveram palestra, seminário, programa de saúde física, então a Deleuze me convidou para falar sobre saúde mental, que é o meu trabalho, na verdade. Eu só queria cumprimentar os professores antes de fazer uma oração para começar, porque essa semana foi o dia do professor. O professor é um profissional que muitos não reconhecem o alcance da sua obra. Parabéns, professores, se porventura tiver algum professor aqui. Bom? Vamos fazer uma oração para pedir a Deus que nos ajude. Querido Deus, nós só queremos acrescentar um pedido, de que sejas Tu o que fales aqui agora ao Teu povo. Que me uses e use a cada um. Me use no falar, use-os no escutar. E que a Tua palavra seja exaltada acima de tudo e o que viermos aprender possa ser posto em prática em nossa vida. Abençoa-nos e dá-nos o Teu Espírito Santo por Jesus. Amém. Bom, o título do sermão é O Príncipe da Paz. Então, eu quero ler já logo uma passagem da Bíblia que está em Isaías 9:6, que vai falar do Príncipe da Paz. Vamos lá. É uma passagem conhecida, mas vamos lembrar. Eu vou ter uma luta aqui com esse óculos, mas vocês me perdoem, tá bom? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o quê? Príncipe da Paz. É o nosso Jesus, não é? Então, nosso exemplo, como nós vamos ver aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa que eu não sei como é que anda hoje exatamente, mas já houve muito preconceito da igreja em relação à psicologia. E há muitos que eu acredito que ainda dizem até hoje que quem tem Deus não precisa de psicólogo. Não é verdade que tem gente que fala assim? Sabe que se a pessoa sabe bem a vontade de Deus, aceita a vontade dele, pratica o que ele ensinou, realmente não precisa de psicólogo. Mas tem muitas pessoas, a maioria das pessoas, que às vezes não dão conta dos desafios básicos da vida. Às vezes é por um problema bioquímico até, né, um problema físico. A pessoa se deprime, ou a pessoa pode ter crises de várias patologias. E às vezes é uma fase que a pessoa está passando, que ela não está dando conta. Então, eu não vejo, tá certo que eu sou psicóloga, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas se eu procurei essa profissão, é porque eu acredito que ela pode trazer uma ajuda. Se o psicólogo é cristão, melhor ainda, né? Porque aí a gente vai trabalhar pedindo a sabedoria de Deus e trabalhando no temor de Deus. Os profissionais da saúde mental, eles procuram ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. E isso não é só para, vamos dizer assim, entre aspas, tentar curar alguém que já está enfermo emocionalmente. É preventivamente também. Depois que a pessoa, por exemplo, faz uma terapia, manter a terapia para fazer manutenção também. E também trabalhamos para fazer a recuperação quando há um problema de crises, de situações que surgem que a pessoa pode não dar conta. No dia 10 de outubro foi o Dia Mundial de Saúde Mental. Vocês sabiam? Certo? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 4, 24 e depois em 19, 2, para ver a ligação de Jesus com a questão da saúde. Que, aliás, não é a única passagem que tem, mas é a que nós vamos ver agora. Mateus 4, 24. Então, em Mateus 4, 24 diz: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E em Mateus 19, 2, diz: E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. O ministério de Jesus
sempre esteve ligado com a questão da saúde. E saúde mental é importante também, porque se você não tem saúde mental, que importa o seu corpo estar bem, né? Você nem vai usufruir tanto, porque as coisas parecem que ficam mais centralizadas aqui. Se você está bem fisicamente, isso propicia para que você tenha uma melhor saúde mental. Mas uma coisa é bem ligada com a outra e é bom cuidar de tudo, não é verdade? Bom, então vimos aqui a ligação de Jesus com a saúde e vamos ver em todo o seu ministério que Jesus dava uma atenção especial para todas as pessoas que dele se aproximavam. Ele tratava os miseráveis como príncipes e os príncipes como reis, na verdade. Ele era profundamente apaixonado pela espécie humana. Ótimo para nós, né? Que bom, porque isso nos alcança até hoje. Mas só que Jesus, ele queria aumentar o campo de visibilidade sobre a vida das pessoas, mas as pessoas eram meio engessadas assim dentro de si mesmas, e às vezes a gente é ainda muito travado hoje em dia. A gente precisa abrir um pouco mais o nosso campo de visibilidade das coisas, aprender o que é relativização dos preconceitos, porque por trás de uma cena, de uma experiência, de um fato, existem coisas que às vezes a gente nem sonha. Em consultório, eu vejo bem essa situação. Se tinha algum preconceito, pode ser até que eu tenha algum escondidinho ainda, mas muita coisa mudou na minha cabeça depois que eu tomei conhecimento das lutas que existem na vida das pessoas por trás de toda uma aparência que parece às vezes tão ruim. Existe uma situação que comove a gente por trás. Meu primeiro paciente foi um tipo de paciente que eu tinha pedido a Deus para não me mandar. Falei, puxa vida, eu vou ter uma luta aqui para poder trabalhar. Mas aí eu aprendi tanta coisa, e foi uma primeira quebra de um preconceito que eu ainda tinha, que não tinha, que eu sabia até que eu tinha. Mas foi uma experiência enriquecedora para mim, não é? Ver a luta daquela pessoa, por trás de toda uma aparência que parecia tão vulgar, a pessoa tinha uma luta sobre-humana e chorava muito, e queria ser diferente, e tentava, conseguia mais ou menos, e chorava de novo. Acontece, pessoal, quem vê cara não vê coração, não é verdade? Bom, Jesus, então, tentava mexer com a mente das pessoas, no sentido tanto que ele dava exemplos da vida prática para poder alcançar mais as pessoas, né? Muitos de nós achamos que somos imutáveis, né? Erramos os mesmos erros frequentemente, damos as mesmas respostas para os mesmos problemas e nós não conseguimos duvidar daquelas verdades que nós inventamos para nós mesmos, não é? E não conseguimos ficar abertos a novas maneiras e possibilidades de pensar. A gente fica meio, desculpe a expressão, meio bitolados e acaba não mudando e não melhorando também a nossa vida. Quando Jesus dizia, amai ao próximo como a ti mesmo, o que ele estava ensinando? A importância da autoestima, na verdade? A autoestima que já foi um assunto tão falado, que até já pararam um pouco de falar. A autoestima é muito importante, isso às vezes pega. Às vezes você vai ver uma pessoa assim, que você olha, tem tudo. Você fala, como eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Mas quando essa pessoa abre o coração, você às vezes percebe que ela tem tudo, mas o que falta para ela é o que acaba com ela. Às vezes é uma coisa só. E muitas vezes essa coisa está ligada com o apoio dos outros, o apreço e o reconhecimento das outras pessoas, a parte emocional afetiva. Tá? Porque o dinheiro pode comprar tudo, mas não compra a autoestima. Tá? Ela pode disfarçar. Né? Porque, de repente, se você se sente poderoso, tá? Por uns momentos tudo, mas quando põe a cabeça no travesseiro, aí é que vem mesmo o interior, se abre e você fica ali meio soterrado pela sua própria realidade. Não estou dizendo que isso acontece com todos, mas é uma situação comum. Então, Jesus ensinou, em módulo avançado, que amar ao próximo como a ti mesmo é autoestima pura, porque se eu não aprender a amar a mim,
Eu não vou saber amar os outros. Eu trabalhei durante 3 anos numa escola especial.